E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez para nós começarmos a estudar um novo capítulo na nossa vida, tá certo? No nosso ano letivo. Agora é o capítulo 3, tá? Que você vai encontrar no livro 2, na página 86. O assunto que fala sobre figuras geométricas, tá certo? Vamos entrar um pouquinho na geometria aí para balancear aí o nosso conteúdo, tudo bem? É, então vamos lá, pegue seu livro, pegue seu material e vamos começar a nossa aula, tá? Então foca aí para mim. Então vamos lá, pessoal. Colégio Equipe, material múltiplo, professor José Sebastião, né? Então, página 86. Acompanha comigo. O que seriam os sólidos geométricos, tá? Vamos começar a trabalhar os sólidos geométricos. Mas primeiro vamos ver qual o objetivo da nossa aula, do nosso estudo. Então, nós temos o objetivo primeiro, vai ser de relacionar objetos do cotidiano com os sólidos geométricos. O que seria isso? Tá? Ou seja, vamos ver todos aqueles objetos do nosso dia a dia e vamos relacionar com os sólidos geométricos. Tá? Vamos aprender a classificar os sólidos geométricos, porque os sólidos geométricos eles têm várias classificações. Tá? Nem todos os sólidos geométricos são iguais. Tudo bem? E vamos também aprender os elementos do sólido geométrico. Tá bom? Os elementos do sólido geométrico você já viu lá no quinto ano, acompanhou com a professora, com o professor, os elementos do sólido geométrico. Tudo bem? E agora nós vamos ver com mais aprofundado um pouquinho. Então vamos lá. O primeiro sólido geométrico que eu queria falar para vocês é o cilindro. Então o cilindro ele é um sólido geométrico que ele se assemelha muito a uma lata de leite, uma lata de mingau, uma lata de óleo, tá certo? Então esse objeto aí que é uma lata, nós podemos dizer que ele tem um formato cilíndrico. Então ele vai lembrar um cilindro, tá certo? O outro objeto seria uma caixa, um dado, por exemplo, né? Um dado, por que eu falo dado? Porque o dado ele tem todas os lados dele, né? Eles têm a mesma medida, ou seja, eles têm a mesma área, coisa que a gente vai ver mais à frente. Ou seja, então ele vai lembrar o que seria um cubo, tá certo, pessoal? Vamos lá. A esfera. O que poderia lembrar uma esfera? Então eu coloquei uma imagem aí, por exemplo, de um rolo de fita. Poderia ser uma peteca, né? Uma bolinha de gude ou uma bola de futebol. Não a bola do futebol americano, mas a bola do nosso futebol, né? Tá certo? Então isso daí vai lembrar um cubo, tá bom? E a pirâmide? A pirâmide tá aí. A própria pirâmide do Egito, o nome já diz, ela é uma pirâmide. Então ela é esse sólido geométrico chamado de pirâmide, tá bom? Então isso daí é uma pequena introdução aos sólidos geométricos. Continuando, o cone, por exemplo. O cone, a gente está cansado já de ver, né? Quando a gente vai passando de carro aí pelas ruas, aí tem uma blitz, né? E a gente vê aquele objeto vermelho e branco ou amarelo e preto no meio da rua. Então isso é um cone, tá certo? Ou poderia ser um casquinho de sorvete ou um chapéu de palhaço, tanto faz. Então o cone ele tem este formato aí, tudo bem? Outro sólido geométrico seria o prisma. O prisma ele já tem esse formato diferente, olha. Ele lembra muito um cilindro, mas só que observa o lado dele. São todos, né? Não é circular, é todo como se fosse cortado, tudo bem? Como se fosse uma porca de um parafuso, não é verdade? Então tá aí, posso dizer que é um prisma, tá bom? Outro, olha só, um bloco de concreto, um tijolo ou uma caixa de sapato, ele vai lembrar um paralelepípedo. Então, um paralelepípedo
também ele é um outro sólido geométrico, tá certo? Vamos ver, ó, então todos esses objetos você encontra aí na página 88, os objetos do cotidiano, tá? Os objetos do cotidiano que vão, o que lembram os nossos sólidos geométricos. Então ele colocou aí uma vela que está aí no seu livro, um dado, uma bola de futebol. Então tudo isso lembra os sólidos geométricos, tá certo? Poliedros e corpos redondos. Então isso você vai encontrar na página 89, a classificação dos sólidos geométricos. Quando é que eles vão ser os poliedros e quando eu vou dizer que eles não são poliedros, eles são os corpos redondos. Então vamos lá. Os sólidos geométricos que têm faces planas chamam-se poliedros. Os que possuem uma parte não plana, ou seja, arredondada, chamam-se corpos redondos, tá? Ou seja, nós vimos os exemplos anteriores. Então, se tiver face plana, ele é um poliedro. Caso ele não tenha, ele vai ser um corpo redondo, tudo bem? Então tá aí. O que significa poliedros? Então, vamos lá. Poli significa muitos. Muitos. Poli significa muitos. E edros significa faces. Então, poliedros significa muitas faces, tá certo? Bom, então tá aí alguns exemplos de poliedros e corpos redondos, tá certo? Então, se você observando aí, você conseguiria identificar o que é um poliedro e o que não é um poliedro? Muito fácil, né? Só você observar. Os que têm as faces planas vão ser os poliedros. E o que não, tem as faces não planas, ou seja, arredondadas, vão ser chamados de corpos redondos, tá certo? Ou não poliedros. Qual seria, pessoal? Desculpa o cachorro aí, né? Quais seriam os elementos, tá, dos poliedros? Em especial a gente vai falar do paralelepípedo, que está aí na tua página 91, tá certo? Então, olha só, essa caixa de sapato, essa caixa, né, não é uma caixa de sapato, essa caixa ela representa um poliedro chamado de paralelepípedo, tá certo? Então, este paralelepípedo, ele vai ter esse pontinho aí, vai ser chamado de vértice, tá certo? Essa barrinha aí significa a aresta e o lado dele significa a face, tá? Então, o que eu poderia dizer para vocês, adiantando, que o vértice, o que seria o vértice? O vértice ele seria o ponto de encontro das arestas, não é verdade? Olha só, as arestas vão se encontrando, elas pegam, se encontram, esta aresta aqui se encontra com esta, mais essa outra aqui de trás neste ponto e forma o vértice. Já a aresta, eu tenho essa face e essa outra aqui do lado. Essa barra seria o encontro também de quem? Das arestas, tá certo? Então vamos lá. Caso particular do paralelepípedo, o cubo, né? O cubo ele é um caso particular, porque o cubo ele é um paralelepípedo com todas as arestas de medidas iguais. É o dado, né? É o nosso dado, é aquele cubo, cubo mágico que muitos alunos aí levam às vezes para a escola para ficar tentando montar. Ou seja, se você verificar, ele tem a mesma medida. Então ele é um caso particular de poliedro, tá? De paralelepípedo, que é o cubo. Tá certo? Então vamos lá, continuando.
Então o cubo ele tem vértice também, ele tem a aresta e tem as faces, certo? Outro poliedro, olha só, é o prisma, tá certo? Vamos só dar uma pincelada agora, que a gente vai aprofundar mais lá para frente, tá? No teu material. Então, esse daí, ele é o prisma. O prisma, ele tem também a face lateral, ele tem vértice e ele tem aresta, certo? Ele tem uma base inferior e uma base superior. Outro exemplo de prisma aí para vocês, tá certo? Esse agora ele tem mais faces, tá? Esse outro também, ele tem mais faces, então este daí é o prisma. Tudo bem? Olha aí a pirâmide. A pirâmide pode ser, olha aí, esse telhado de vidro aí de uma catedral, de um aquário, né, de um observatório, tá? Então isso aí é a pirâmide. A pirâmide ela também tem faces laterais, ela vai ter vértice, ela vai ter arestas e ela vai ter uma base, a pirâmide. Tudo bem? Então tá aí, olha, a pirâmide com outras faces aí para você acompanhar. Tá? Você vai tudo verificando aí no seu livro a diferença dos poliedros, tá? E quais seriam os principais corpos redondos, ou seja, aqueles que não são poliedros? Um deles é a esfera, que é uma bola, não é verdade? A esfera. Outro é o cilindro, os principais, certo? Ele possui o cilindro uma superfície lateral que não é plana. Ele possui duas bases também, só que ele não vai possuir vértice, tá certo? E por último, o corpo redondo, ou seja, um não poliedro, seria o famoso chapéu de palhaço, que é o cone. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O cone possui a face lateral, só que o cone ele possui um vértice lá em cima, tá? Mas diferente do vértice do poliedro, ele não é o ponto de encontro das arestas, porque ele não possui aresta. Ele vai possuir apenas uma superfície lateral aí, que ela não é plana. Tudo bem? Então agora o que é que eu quero que você faça? Então agora nós vamos praticar, tá? Esse conteúdo, essa introdução aí com uma pequena atividade aí para você realizar. Aí na página 90, tá certo? Você vai trabalhar também na página 92 e na página 93, tá? Você pode dizer, ah, professor, mas o senhor está passando muitas páginas para a gente. Mas se você verificar aí no seu livro, a atividade, elas são pequenas, tá? Ela tem mais as imagens referente a essa introdução no conteúdo, tudo bem? Então, ok, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Essa pequena introdução aí sobre os sólidos geométricos, sobre poliedros e não poliedros, tá? Espero que você tenha compreendido no caso, né? Ele é um assunto bem simples, bom de trabalhar, tá certo? Espero que você tenha prestado bastante atenção e até o próximo encontro, tá? Não esqueça de fazer a atividade, página 90, 92 e 93, que próxima aula vai ser a correção, tá certo? Grande abraço para você, fica com Deus, tá bom?